Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país. Chegamos aqui para mais uma aula, mais um encontro. Aqui estou eu, professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja. Sempre agradecendo pelo carinho e pela confiança, por acreditar no meu trabalho e levar eu aprovo concursos aí, para dentro da sua casa, onde quer que você esteja, viu? Estamos aqui falando sobre o concurso do TRT-12, Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, um concurso inédito quando se fala na banca da Fundação Getúlio Vargas, não é verdade? Você que estuda para tribunais, você que conhece a prova dos tribunais do trabalho, já tivemos a oportunidade de fazer vários aqui, né? TRT-9, TRT-14, TRT-8, vixe, não lembro agora de quantos tribunais regional do trabalho a gente já fez aqui numa prova. No entanto, sempre a banca organizadora era a Fundação Carlos Chagas, a FCC, e agora é a Fundação Getúlio Vargas, uma banca também tradicional, mas que trabalhava com outro tipo de concurso, não agora com o Tribunal Regional do Trabalho, tá certo? No entanto, ficamos muito à vontade para falar aqui de como são provas de raciocínio lógico, de matemática, quando o assunto é Fundação Getúlio Vargas. Então, vamos dar um enfoque agora para a Fundação Getúlio Vargas, afinal de contas, ela é a banca organizadora do TRT-12, tá certo? E não se assuste. No conceito raciocínio lógico e matemática, as bancas acabam tendo um modelo de provas similares. Quando eu digo provas similares, é que eu preciso lembrar a você que um concurso é um tipo de prova eliminatória e classificatória, com todo respeito às outras disciplinas, mas matemática e raciocínio lógico afunda muita gente. Muita gente não consegue a pontuação mínima em provas de matemática e raciocínio lógico, seja FGV, seja a Fundação Carlos Chagas. Não faz diferença, a galera se afunda em matemática e raciocínio lógico. Por isso, tenho certeza, fazer uma grande prova de raciocínio lógico te coloca um patamar à frente e com certeza mais perto da vaga, tá certo? E agora, eu quero trazer para você o seguinte, olha, tanto a Carlos Chagas quanto a Getúlio Vargas, eles trabalham com um tipo de prova que é a resolução de situação-problema. Ou seja, não vai cair uma questão do tipo calcule, resolva, determine o valor de X. Não, 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 não. Esse tipo de prova ele é muito direcionado. Trata-se de questões que envolvem leitura, interpretação e resolução. Eu encho o saco demais, falo demais sobre isso, porque é o estilo de prova. É assim que cai. Você vai ter que ler, resolver e interpretar. Essa é a tendência, é assim que o concurso público trabalha. Então não adianta você conhecer toda a teoria, saber todas as regras, todas as leis, se você não tiver a capacidade de resolver problemas. O que eu fiz para montar essas aulas para você? Fui ao banco de questões atuais da Getúlio Vargas e trouxe questões de outros concursos similares ou concursos que têm o mesmo edital. Muitos editais, na verdade, para ser honesto, né, os editais de raciocínio lógico, eles sempre permeiam os mesmos temas. Aí fica muito fácil fazer um mapeamento de questões, porque é sempre o mesmo estilo de questões que aparece. Então, selecionei questões da banca da Getúlio Vargas e trago para você aqui para a gente resolver junto. De repente, como uma forma de revisão, porque não? Você está estudando, vai revisar junto comigo. De repente, como uma forma de aprofundamento. Você fala, Brian, eu já esgotei todas as questões, eu queria dar uma aprofundada, ver mais detalhes. Está aqui uma oportunidade. E por que não? De repente, para você aprender, ver técnica, ver metodologia, ver estratégia de resolução de problemas. Então pode ser útil para revisar, pode ser útil para aprofundar ou até mesmo para desenvolver técnicas. Lembrando que se você tem técnicas que você julga mais eficazes, cara, eu desejo todo sucesso do mundo para você. Como professor de matemática e raciocínio lógico, eu sei que não existe uma única estratégia. Então, se você julga mais eficaz seu método, cara, eu torço demais para que você consiga aplicá-lo, tá certo? Mas eu vou tentar ser o mais geral possível, isso é importante. Conseguir no meu método trazer alguma generalização, a capacidade de, com base nesse, resolver muitos outros, tá certo? Então venha comigo, cada questão é um desafio. Gostaria que você, a cada problema, parasse, fizesse a leitura do enunciado, tentasse resolver, fizesse alguns ensaios e veja se você consegue evoluir e superar cada uma delas. Pode ser? Pode contar com você? Tenho certeza que sim, agradecendo mais uma vez, obrigado por estar junto com a gente, tá? Venha comigo então, vamos começar. Tá aqui, ó, edital na mão. Primeiro, TRT-12, como eu disse, banca da Getúlio Vargas, o dia das inscrições e o dia da prova. Legal? Muito bem, aqui está o edital. O edital começa com a parte de raciocínio lógico.
A parte de raciocínio lógico, para muita gente, fala que não tem lógica nenhuma. Aqui são um conjunto de regras, leis, um série de conjunto envolvendo tabela verdade, proposições, enfim. Tem toda uma teoria desenvolvida aí para o raciocínio lógico. E depois eles colocaram alguns tópicos aqui de matemática. Pensa bem, gostaria que você pensasse comigo alguns detalhes. Primeiro deles, a galera costuma não mandar muito bem em matemática. Não é uma regra, né? Mas a galera costuma não ter bons resultados em matemática. Quais são os assuntos considerados básicos? Olha, os assuntos considerados básicos, sem dúvida nenhuma, são as principais operações envolvendo números racionais, que são frações, porcentagem, proporcionalidade e conversão de unidade. Peraí, com certeza, de todos os assuntos matemáticos que se tem, e a matemática não é pequena, você sabe, os caras escolheram esses assuntos. Por que eles escolheram só esses, de toda a matemática? Tem alguma ideia por quê? Muito fácil, a galera erra demais. As questões envolvendo proporcionalidade, porcentagem, conhecimentos básicos de matemática, a galera erra absurdos. E aí eu fui buscar no banco da Getúlio Vargas como que eles abordam tudo isso. Lembrando, não dá para colocar uma questão de cada tema do edital, eles vão ter que misturar tudo, não vão? Então, separei para você questões da Getúlio Vargas que envolvem os tópicos do edital. Vamos para a primeira? Primeira questão, vamos lá. Ó, 3 grandezas A, B, C e D são tais que A é diretamente proporcional a B e inversamente proporcional ao quadrado de C. Quando B é 6, o C é 3 e o A é 1, eu quero saber se o A é 3, o C é 2 e o B é quanto? 1, 2, 4, 6 ou 8? Como eu disse, pensa um pouquinho e veja o que você acha, como você encaminharia essa questão. Repito com você aqui o seguinte, olha só, nós precisamos de teoria. Não dá para fazer, na hora eu vou chutar lá e ver o que dá. Não sai. Eu preciso de um conhecimento básico. Primeiro, você conhece o conceito do que são grandezas diretamente proporcionais? E conhece o conceito de grandezas que são inversamente proporcionais? Eu estou perguntando. Sem esse conceito, você não resolve a questão. Vejamos, olha só. Grandezas que são diretamente proporcionais são aquelas que a divisão é constante. Então veja só, a grandeza para ser diretamente proporcional precisa ter divisão constante. Então eu digo assim, ó, A está para B, assim como C está para D, assim como E está para F. Entenda, A, B, C, D, E e F são números diferentes. No entanto, quando você divide A por B, C por D e E por F, o resultado é igual a K. Quer ver um exemplo? Bem fácil, ó. 4, 8 e 16, por exemplo, são diretamente proporcionais a 2, 4 e 8. Números diferentes que, quando divididos, têm resultados iguais a 2, por exemplo. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Divisão constante. Já grandezas inversamente proporcionais são aquelas que o produto é constante. Por exemplo, A vezes B é igual a C vezes D, que é igual a E vezes F. Quando a multiplicação é a mesma, as grandezas são ditas inversamente proporcionais. Quer ver um exemplo fácil? Ó, se você pega, por exemplo, 4, 9, legal? 2 e 18 e 3 e 12. Então eu digo que 4, 2 e 3 são inversamente proporcionais a 9, 18 e 12. Porque a multiplicação delas é constante, igual a 36. Então, multiplicação constante, inverso. Divisão constante, diretamente proporcional. Vem para cá, agora vamos resolver a questão, então, da Getúlio Vargas. Olha só, ele disse que A é diretamente proporcional a B. Então, significa que a divisão de A por B sempre dá um resultado constante. E inversamente proporcional ao quadrado de C. Multiplicação constante, ó.
Então ele está dizendo que A multiplicado pelo quadrado de C e dividido por B nunca muda o resultado. Sempre é igual a K. Percebeu o conceito matemático por trás do problema? Inversamente significa multiplique, diretamente significa divida. Então, A multiplicado pelo quadrado de C e dividido por B não muda o resultado. Por que ele passou essa linha aqui, ó? Para a gente descobrir o K. Quer ver? Se o B é 6, o C é 3, lembrando que o C está ao quadrado, e o A é 1. Isso aqui não vai dar 9 sextos. 9 sextos dá para simplificar e dá 3 meios. Concorda? O K, então, é 3 meios. Agora, veja comigo o seguinte. Veja o cenário do problema. Ele perguntou, tá, e se o A for 3? E o C for 2? Lembrando que o C está ao quadrado. Quem eu não sei? Ah, eu não sei o B. Mas eu sei que o resultado é sempre quanto? 3 meios. Continhas, vamos lá? 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12. 12 sobre B é igual a 3 meios. E chegamos numa proporção. O que é uma proporção? A igualdade de frações, a igualdade entre razões. Basta multiplicar cruzado para resolver. Olha lá, 3B é igual a 24 e o B é 24 em 3. Quanto que é 24 dividido em 3? Dá 8. 8, resultado que aparece aqui na letra E. Legal? Então, primeira questão aqui já reforça a ideia do que é proporcionalidade. Proporção pode ser igualdade de duas frações. Ó, proporção é a igualdade de duas frações. Só que a proporcionalidade tem duas naturezas. A diretamente, quando a divisão é constante, e a inversamente, quando a multiplicação é constante. Como eu disse, existem muitas técnicas de resolver, muitas técnicas. No entanto, a mais geral é essa, lembrar o que é a definição de cada uma delas. Tem gente que resolve, vamos imaginar que o número seja 72. Aí no outro problema, vamos imaginar que o número seja 1000. Não, eu prefiro trabalhar com a definição. Define-se essa. Divisão constante diretamente, multiplicação constante inversamente, você sempre resolve. Como eu disse, eu tento ser o mais geral possível. Legal? Primeiro problema, colocou conseguiu resolver? Não gostou muito? Não sabia a definição? Vamos para mais um então, vamos lá, mais uma. Olha só, os irmãos Davi, Lorena e Pedro, que têm 42, 48 e 60 anos, respectivamente, receberam uma quantia de herança dos seus pais. Fizeram um acordo e resolveram dividir a herança em partes diretamente proporcionais ao número de anos esperados de vida de cada um. Baseado numa expectativa de 72 anos para homens e 78 para mulheres. A Lorena pegou 240 mil reais. Pergunta importante. Davi e Pedro receberam respectivamente quanto? Olha como é legal saber a definição das coisas. Olha só. Você sabe agora o que são grandezas diretamente proporcionais. São aquelas em que a divisão é constante. Maravilha. Como eles vão dividir o dinheiro baseado na expectativa de vida, nós vamos ter que fazer um quadro, mesmo que simbólico, mas um quadro para repartir essa grana aí. Levando em consideração que o Davi, a Lorena e o Pedro têm uma expectativa de vida. Nosso amigo Pedro tem 42 e vai viver até os 72. Ou seja, o Davi tem uma expectativa de 30 anos. A Lorena tem 48 e vai viver até os 78. Também vai viver mais 30 anos. Já o Pedro, ele tem 60 anos e vai viver até os 72, então, infelizmente, ele só tem 12 anos de vida. Por isso que o dinheiro não é repartido de forma igual, porque tem uns que vão aproveitar mais e outros vão aproveitar menos. Aí é que entra o que a FGV coloca como a proporcionalidade. O dinheiro tem que ser repartido de forma proporcional. Então, vamos lá. O que significa isso? Que o Davi
quando dividir o seu dinheiro por 30, tem que dar o mesmo resultado que a Lorena quando dividir o seu dinheiro por 30, que por sua vez dá o mesmo resultado que o Pedro quando dividir o seu dinheiro por 12. Ou seja, eles vão receber quantias diferentes, mas quando divididas por 30 e por 12, vão revelar resultados iguais a K. Essa é a ideia. Ó, o dinheiro do Davi por 30 vai dar K. O dinheiro da Lorena por 30 vai dar K. E o dinheiro do Pedro por 12 também vai dar K. Só que só com isso não resolve a questão. Por isso ele colocou uma informação a mais. Qual que é a informação a mais que ele colocou? O fato de Lorena ter já conseguido 240 mil. Vem cá. No lugar da Lorena, eu tenho certeza que ela já pegou 240 mil. Quanto que é 240 dividido em 30? Olha lá, 240 mil dividido em 30 é a mesma coisa que 24 mil em 3, que dá 80 mil. Ou seja, as quantias são diferentes, mas quando divididas, sempre vão dar 80 mil. E é assim que termina a questão. Afinal de contas, o Davi vai pegar seu dinheiro, dividir em 30, e esse resultado dá 80 mil. Passa o 30 multiplicando. Quem está dividindo muda multiplicando. Então, o Davi, como tem a mesma expectativa de vida da sua irmã, vai ganhar 240 mil. Já o Pedro vai pegar seu dinheiro e dividir em 12. E tem que dar 80 mil também. Ou seja, o Pedro vai ganhar 80 mil reais vezes 12. Como ele vive menos, vai ganhar menos dinheiro. Quando você faz 80 mil multiplicado por 12, afinal de contas ele tem 12 anos de vida, ele vai ganhar agora, basicamente, os nossos aí 96 mil. Então vai dar 96 mil. Aí, 96 mil, que é o resultado, desculpe, não é 80 mil, né? Meu Deus, que vergonha, é 8 mil. Oxa, ainda bem que eu percebi aqui, não ficou tão feio. Aí, pronto. Agora sim, a divisão dá 8 mil, e esses 8 mil é o valor da divisão. Vamos corrigir aqui, ó. A divisão dá 8 mil. Aí o Davi vai ganhar 30 vezes esse 8 mil, que dá 240. E o Pedro vai ganhar 12 vezes o 8 mil, que dá 96. Me desculpe, eu coloquei um zero a mais aí, me perdoe se você conseguir, me perdoe pelo zero, tá? Então, fechando as contas, vamos lá. O nosso Davi, 240 mil. A Lorena, 240 mil, porque vai ter a mesma vida que ele. E o Pedro vai ganhar só 96 mil, já que ele vai viver menos, perfeito? Esse é o conceito da divisão proporcional. Dividir de forma proporcional, moçada, não é dividir em pedaços iguais, e sim em relação aos números que se tem aí. Entendeu? Conseguiu resolver agora, entendeu? Entrou no jogo? Entrou? Então vamos fazer mais uma questão. Ó, agora eu vou pedir para você, para o vídeo, tenta resolver essa questão e depois preste atenção no meu comentário, tá? Vamos lá. Suponha que uma herança de 1 milhão deva ser repartida em 3 filhas, em partes proporcionais às suas idades, que são 70, 85 e 95 anos. Da mais nova para a mais velha, as heranças recebidas serão respectivamente quanto? Claro, em milhares de reais. Primeiro, cuidado com essa questão da Getúlio Vargas, porque ele fala assim, Brian, aqui está escrito partes proporcionais. Para muitos não fica explícito se é diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Calma. Quando ele falar em partes proporcionais, entende-se que é em partes diretamente proporcionais. Beleza? Primeiro detalhe, é em partes diretamente proporcionais. Tá. Um outro conceito interessante é o seguinte. Quando se fala em diretamente proporcional, eu estou dizendo assim, ó, que A está para B, assim como C está para D. E esse resultado é constante K. As frações têm uma propriedade muito simples, porém 90% dos candidatos esquecem, que é o seguinte, se A está para B
assim como C está para D. E o resultado é constante, K. Eu posso garantir um outro detalhe aqui, ó. A está para B, assim como C está para D, assim como A mais C está para B mais D. E o resultado também é K. Ou seja, a soma dos numeradores e a soma dos denominadores mantém a constante de proporcionalidade K. A galera não se liga nisso na hora da prova. Quer ver? Ó, quanto que é a divisão de 1 por 2? 0,5. Quanto que é a divisão de 3 por 6? 0,5. E se você somar a parte de cima, dá 4. Somando a parte de baixo, dá 8. E 4 por 8 também dá 0,5. Percebeu? Ó, 1 sobre 2, meio. 3 sobre 6, meio. Somando a parte de cima dá 4, somando a parte de baixo dá 8 e o resultado é o mesmo meio. Uma propriedade facílima das frações que a galera se esquece. Você fala, grande coisa, Brian. E a questão? Vem cá, olha só. Vejamos, são 3 irmãs, não é verdade? São 3 filhas, vamos colocar assim, ó. Então eu vou colocar filha 1, filha 2, filha 3. Independente de quem é mais velho. Legal? Agora vamos lá. A divisão é diretamente proporcional. Então, ó, a filha 1, quando o dinheiro que ela pegou dividido por 70, tem que dar o mesmo resultado que a filha 2 quando dividido por 85, que tem que dar o mesmo resultado da mais velha que tem 95 anos. Aquela propriedade que você falou que era inútil, que diz assim, ó, a filha 1 mais a filha 2 mais a filha 3, quando tem seus dinheiros somados, quanto tem que dar mesmo dinheiro somado de todas elas? 1 milhão. Legal. E as suas idades? Vamos somar? 70 mais 85 mais 95 são 250. Opa! Então, muita gente resolve por lógica, mas não vê que tem uma propriedade por trás do negócio. Significa que 1 milhão de reais serão divididos igualmente em 250 anos, que é a soma de todas essas idades. Espera aí, se você pegar, então, 1 milhão de reais, que dividir por 250 anos, cada ano vale 4 mil. Muita gente fala assim, eu faço de um jeito muito mais fácil, eu somo as idades, divido 1 milhão por tanto, e depois faço cada um deles. Cara, você está usando uma propriedade matemática, eu só estou te enunciando ela. Olha lá, cada ano vai 4 mil. Então, a primeira filha vai ganhar 70 vezes esse 4 mil. A segunda filha vai ganhar 85 vezes esse 4 mil. E a terceira filha vai ganhar 95 vezes esse 4 mil. Ou seja, uma delas vai ganhar 280 mil, a outra vai ganhar 85 vezes o 4 mil, vai ganhar 340 mil, e a última vai ganhar 95 vezes o 4 mil, que vai ganhar 380 mil. Tá aí o resultado, 280, 340 e 380. Perfeito? Maravilha? Viu qual é a ideia? Usar o conceito matemático para resolver problema. Isso é Fundação Getúlio Vargas, tá? Mais uma? Claro, mais uma. Vamos lá, hein? Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho com a resolução de problemas associada à porcentagem. Veja só, em um grupo de N pessoas, 36% são mulheres e os demais são todos homens. 3 mulheres deixam o grupo. E 3 homens novos integram o grupo. Nesse novo grupo, 30% são mulheres. Qual é o valor das pessoas? Quantas pessoas tem esse grupo? Qual é o total? Problema clássico de porcentagem. A ideia de porcentagem, eu sempre falo para a galera, é uma ideia muito simples. O conceito de porcentagem é muito simples. No entanto, a sua aplicação tumulta muito. Olha só, vejamos. O que é porcento? Vamos lá. Quando você fala em X%, você está falando nada mais, nada menos do que a divisão de X por 100. Então, quando você fala lá, por exemplo, em 25%, é a divisão de 25 por 100. 25 dividido por 100.
que é a mesma coisa que 1/4, que é a mesma coisa que 0,25. Note que por trás do conceito de porcentagem, porcentagem e decimal tem uma relação muito íntima. É muito íntima a relação entre porcentagem e decimal. Quando você fala 25% e fala em 0,25, é a mesma coisa. Legal. Agora vamos à resolução da questão. Ele disse que o grupo tem N pessoas e 36% são mulheres. Então, olha só, se você pegar o número de mulheres, que eu não sei quanto é, e dividir pelo total de pessoas do grupo, que ele chamou de N, e nós também não sabemos quanto é, dá 36%, ou seja, dá 36 sobre 100. Perfeito? Então, veja se você consegue fazer essa analogia comigo, ó. O número de mulheres dividido pelo total, que eu não sei de nenhum deles, dá o mesmo resultado que 36 por 100. 3 mulheres deixam o grupo. Opa, peraí. Nesse novo cenário, o número de mulheres perdeu 3. Como o número de homens, como entraram, ó, saíram 3 mulheres e entraram 3 homens. Como entraram 3 homens, o número total de pessoas continua sendo o mesmo. Concorda? Perderam-se 3 mulheres e entraram 3 homens. No entanto, graças a essa alteração, a porcentagem de mulheres que era de 36 passou a ser de 30. 30%. Legal? Muito bem. Vamos fazer a proporção aqui, ó, multiplicando cruzado. 100 M é igual a 36 N's. Guarda isso aqui. Veja na outra. 30 N's é igual a 100 M menos 3. Confere. 30 N é igual a 100 M menos 300. Legal? Maravilha. Agora, pense comigo aqui o seguinte, ó. Você sabe que 100 M tem o mesmo peso de 36 N's. Então, você vem aqui no lugar do 100 M e coloca quem é igual a ele. 36 N. 30 N é igual a 36N menos 300. Tá acabando, porque agora vai ficar assim, ó. 30N menos 36N é igual a menos 300. Lembrando que numa equação, quem muda de lado, muda de sinal. Menos 6N é igual a menos 300. Multiplicando a equação inteira por menos 1, dá 6N igual a 300. E o N é 300 por 6. N igual a 50. Legal? N igual a 50. 50 é o resultado que aparece aqui na letra C. Bacana? Então, repare a estratégia que eu resolvi o problema. Eu pensei, basicamente, que existia uma razão antiga e uma nova razão. Juntei as duas e pronto, está resolvida a situação aí. Legal? Vamos para mais uma? Claro, vamos para mais uma questão. Olha lá. Severino gastava com a alimentação da família 30% do seu salário líquido. Certo mês, foi promovido no trabalho e seu salário líquido aumentou 20%. Entretanto, nessa época, seus sogros vieram morar com ele e a despesa com a alimentação aumentou 40%. Após essas mudanças, a porcentagem do salário líquido de Severino que foi gasto com alimentação é de quanto? Essa questão é uma das mais clássicas quando o assunto é porcentagem. A galera se bate demais para resolver questões que trabalham com o aumento e quedas percentuais. Por isso, vou te dar essa dica. Ó. Se você achar que o jeito de que você resolve é mais fácil, fique à vontade. Mas garanto para você que o método mais geral de resolver é esse que eu vou te mostrar. Seguinte, toda vez que você precisar trabalhar com um aumento percentual, pegue o número em questão, ou pegue o valor em questão, e sempre multiplique por 1 mais x sobre 100.
Assim, você sempre vai fazer um aumento em X%. Quer ver um exemplo? A pessoa fala assim, eu aumentei em 30%. Se você aumentou em 30%, significa que o número que você tinha anteriormente será multiplicado agora por 1 mais 30 sobre 100. Ou seja, 30 sobre 100 é 3 sobre 10, 1 mais 0,3. Portanto, aumentar em 30%, querendo ou não, gostando ou não, se você aumenta em 30%, você está multiplicando por 1,3. Mas eu quero aumentar em 72%. Olha, eu posso dizer, ficar até amanhã falando aqui para você. Aumentar 72% é multiplicar por 1,72. É assim que funciona. Já na queda percentual, vamos lá. Já no desconto, na queda percentual, desconto ou queda percentual, a regra é outra. No desconto ou na queda percentual, você vai multiplicar por 1 menos x sobre 100. Então, por exemplo, se você tiver uma redução de 25%, você vai pegar o valor e vai fazer 1 menos 25 sobre 100. 1 menos 0,25, que é a mesma coisa que 0,75. Ou seja, quando você tira 25%, você está mantendo apenas 75. Vou falar de novo, ó. Quando você tira 25, você está mantendo 75. Legal. Agora vamos à questão. Ele disse que se você pegar a quantia que ele gasta com alimentação, comparado com o total que ele ganha, isso era 30%. O que aconteceu com o total que ele ganha? Aumentou 20%. Então, peraí, ó. No nosso novo cenário, o total que ele ganha foi aumentado. Então, é 1 mais 20 sobre 100. Já a alimentação também aumentou. Ficou 1 mais 40 sobre 100. Tá vendo? Ó? O A eu multipliquei por 1 mais 40 sobre 100 e o T eu multipliquei por 1 mais 20 sobre 100. E a pergunta é, o que aconteceu? Repare, note que dessa primeira informação aqui, ó, eu posso tirar que 100 vezes a alimentação é 30 salários. Legal? Multiplicando cruzado. Ó. 100 vezes a alimentação, 30 vezes o total. Perfeito. Agora, repare que a divisão de 4 por 100 é a mesma de 4 por 10. Então, vai ficar 1,4 alimentação. 1,4 alimentação é igual a 1,2 total. Como essa fração, tá vendo essa fração aqui, ó? Ela pode ser escrita como uma fração equivalente. O que é uma fração equivalente? A mesma fração, só que sem a vírgula. 14 vezes a alimentação, 12 vezes o total, dá quanto? E aí? Essa é a pergunta. Volte aqui. Repare que eu tenho certeza que 100 vezes A, olha lá, 100 vezes o A é 30 vezes o T. Lembra daqui, ó? 100 vezes o A é igual a 30 vezes o T. Você concorda comigo que eu posso dizer, então, que o A é 30T sobre 100? Sim ou não? Legal. Então, o A, repare que é 0,3T. A é 0,3T. Então, vem aqui. 14 vezes 0,3T dividido por 12T. Cai o total. Aí você vai fazer 14 vezes 0,3, que dá 4,2 em 12. 4,2 em 12 é a mesma coisa que 42 em 120. Perfeito? Tanto o 42 quanto o 120 pode ser dividido por 2. Então, vai dar 21 em
60. Dividindo por 3, 21 dividido por 3 dá 7, 60 dividido por 3 dá 20. 7 dividido em 20, na forma decimal, é 0,35. 0,35 é a mesma coisa que 35%. Ou seja, no novo cenário, ele compromete 35% da sua renda com a alimentação aí. Legal? Claro que dá para pular algumas etapas, dá para fazer algumas mais diretas, mas eu procuro buscar um raciocínio mais completo, aquele que mostra todos os passos, não omitindo nenhuma das continhas aí. Legal? Vou encerrar essa aula por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto, porque tem toda a parte de raciocínio lógico e a gente tem que aprofundar um pouco mais a ideia de porcentagem. Então daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula e você é meu convidado, tá? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.